É uma feliz oportunidade, uma honra receber aqui Sua Alteza Real, Príncipe Dom Beltrán, da família real brasileira, que tem dois tipos de atividade, desde os bancos acadêmicos do Largo de São Francisco, quando cursava a Faculdade de Direito. Ele se dedica aos assuntos e responsabilidades da família imperial de um lado e, de outro lado, da atividade social e política do país. Ele está numa pregação sobre o plano do PNDH do governo, que tem uma série de alterações, mas é na paz do campo que a sua atividade se faz sentir com mais intensidade. Principalmente agora, todo mundo está falando, muitos candidatos já voltaram a falar em reforma agrária. Nenhum deles falou. Não, né? Nenhum candidato levantou esse problema porque sabem que é um tema antipático. O povo brasileiro não quer saber de reforma agrária. Hoje em dia, a reforma agrária brasileira é o maior fracasso da nossa história. Para ter uma ideia da amplitude da reforma agrária no Brasil, já existe, segundo o INCRA, 84 milhões de hectares de reforma agrária. Para ter os telespectadores terem de comparação, basta considerar que o Brasil é o segundo maior produtor e exportador de alimentos do mundo e tem de agricultura anual 47 milhões de hectares. De agricultura perene, anual, quer dizer, soja, milho, trigo, feijão, etc. De agricultura perene, café, laranja, banana, cana, etc., tem mais 15 milhões de hectares. E de florestas plantadas, 8 milhões de hectares, isto é, 75 milhões de hectares. E tem 84 milhões de hectares de reforma agrária. Qual o resultado desses 84 milhões de reforma agrária? Favelas rurais. Agora, o pessoal da reforma agrária não morrer de fome, o presidente Lula está se vangloriando que está dando Bolsa Família para os assentados. Porque nem o suficiente para a própria subsistência eles têm. É o maior fracasso da história do Brasil. O príncipe Dom Beltrán nasceu no exílio, no sul da França, mas foi criado numa fazenda no estado do Rio de Janeiro. No Paraná. Paraná, né? Essa fazenda do Rio sucedeu à fazenda do Paraná. Exato. E continua de posse da família real. Né? Exato. O que o senhor tem pregado aí com relação à paz do campo? Quer dizer, nós sustentamos que há três princípios fundamentais para a sanidade socioeconômica de uma nação, que são a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O que são esses princípios? Livre iniciativa, porque o homem, sendo livre e inteligente, por ser uma criatura de Deus, ele sabe o que ele deve fazer. Ele não precisa ter um Estado tutelando a ele. A prova que a livre iniciativa é necessária, basta comparar os países comunistas com os países livres. Nos países comunistas, se inibe, onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Deu no desastre dos países comunistas. Uma experiência que custou 100 milhões de vidas à humanidade, mortos pelos comunistas. A propriedade privada, o que é? Se eu sou livre, eu sou dono do fruto do meu trabalho. Agora, o que é a propriedade? A definição mais curta, mais cristalina de propriedade foi dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu economizo esse algo a mais. Eu soma esse algo a mais. Com isso, eu tenho a minha propriedade. Eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, minha fazenda, minha empresa. É meu. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A propriedade é a garantia da liberdade. E o princípio de subsidiariedade é o princípio segundo o qual um órgão superior não deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Simplificando a realidade nacional, nós temos a família, que é a célula máter da sociedade, o município, o Estado e a federação. O município só deveria fazer o que o conjunto das famílias daquele município, compõe aquele município, os conjuntos de famílias também, as instituições comerciais, as empresas, os grupos culturais, etc., aquele todo orgânico de um município. O que esse todo orgânico não for capaz de fazer, o município deve fazer. Acima disso está o governo do Estado. O governo do Estado só deve fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de fazer. Finalmente, o governo da União só deve fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos estados não foram capazes de fazer. De tal forma que no topo dessa pirâmide, o governo da União seja pequeno, leve, ágil, capaz de indicar as grandes soluções para a nação, capaz de dar os grandes rumos. No Brasil, nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo, o governo da União hipertrofiado, que sangra os estados, que escorcha os municípios, que dependem das famílias. Nós temos a mais alta carga tributária do país. São 40% praticamente do PIB são impostos.
Se for considerar o serviço que o Estado promete dar, mais multas, loterias, etc., taxas, etc., daria praticamente 60%. Porque nós somos 60% escravos do Estado. Por quê? Porque não se respeita o princípio de solidariedade, não se respeita a livre iniciativa e não se respeita a propriedade. Príncipe, o senhor está iniciando agora a segunda fase da campanha. A campanha das 2.000 bocas contra o PNDH3 do governo Lula. O PNDH, o Lula vinha falando que é preciso a refundação do país. O que quer dizer isso? É que ele acha que todo o nosso passado estava errado. Tudo que foi feito até agora já estava errado. Por isso que ele vive dizendo, nunca nesse país fez tal coisa, nunca teve tal coisa, mais tal outra coisa, etc. E o PNDH é o plano da refundação do país. Esse PNDH é um plano perfeitamente socialista. É uma verdadeira canga que vai ser posto no país. Porque é um plano que tem a pretensão de planejar tudo de cima para baixo. E que não respeita exatamente esses 3 princípios fundamentais. Tudo isso será centralizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que será o Soviético Supremo, e depois haverá, em níveis estaduais e níveis municipais, os tais conselhos. Ora, o que são os conselhos? Procure um dicionário russo-português e procure a palavra soviet. Soviet é exatamente conselho. Quer dizer, seria a República transformar o Brasil numa República Socialista Soviética. Esse é o PNDH. E isso nós somos absolutamente contra. E que interfere na propriedade, interfere na família. Por exemplo, na questão da família, ele prega a desconstrução da heteronormatividade. O que é isso? É que então não se pode mais falar, a criança não se fala mais em sexo, fala-se em gênero. Então, uma criança nasce, ele terá que escolher depois se ele vai ser homem ou mulher. E se ele quiser ser mulher, o governo tem que pagar a operação, pagar o psiquiatra para normalizar, etc. É o caos, a destruição da família. Eu vou mostrar os livros do senhor aqui, enquanto eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Esta segunda fase, Dom Beltrán, enquanto o Dom Beltrán responde, eu vou mostrando os livros que você pode ter acesso nas livrarias do país. Dom Beltrán, esta segunda fase da campanha, as 2.000 bocas, como é que o senhor está encaminhando esta campanha? Quer dizer, nós estamos fazendo por meio de e-mails, por meio de fóruns a respeito do PNDH, por meio de propagandas, etc. Nós estamos criando um trabalho pelo qual as pessoas vão repetindo, é o que se diz em linguagem de computação, é virilização, quer dizer, como que são os vírus que vão penetrando em toda a sociedade. Uma das coisas que nós fizemos numa campanha que nós fizemos, que exatamente contraria o que está no PNDH, foi a campanha contra o desarmamento. Por quê? Porque um país desarmado é um país psicologicamente submisso. Hitler fez exatamente o que está sendo feito no Brasil. Hitler primeiro promoveu uma anistia, pelo qual quem tem armas tem que fazer o registro. Uma vez que tinha um registro, ele tinha um mapa da mina e confiscou as armas. Fidel Castro fez isso, Stalin fez isso, porque a gente sabe que uma população desarmada é uma população submissa, psicologicamente submissa. E é exatamente o que o PNDH quer fazer. Apesar de praticamente 70% dos brasileiros, no referendo dos armamentos, serem manifestados pelo direito de legítima defesa e ter suas armas para poder defender-se, o PNDH insiste, contra a vontade do povo brasileiro, em desarmar a população brasileira. E desarmar a população brasileira equivale a tirar as fechaduras de todas as casas. E está provado, historicamente, que os países que desarmaram, a criminalidade aumentou espantosamente. A Inglaterra, a Austrália e outros países que promoveram desarmamento, a criminalidade aumentou. A tal ponto, na Inglaterra, estão favorecendo agora que a população volte a ter suas armas, porque é preciso que eu tenha o direito de me defender. É um direito natural. Dom Beltrán, o senhor tem 11 irmãos. Eu pergunto o seguinte, os seus irmãos tiveram a mesma formação religiosa, política, social que o senhor teve? Todos nós tivemos uma formação religiosa, política, social como a nossa. Eu tenho talvez um pouco mais de militância que os outros irmãos. Mas, para compreender qual foi a nossa formação, basta considerar o seguinte. Quando meu pai voltou do exílio, ele praticamente não tinha nada, porque a República havia confiscado tudo. E um português rico do Rio de Janeiro teve pena do meu pai, ele deu uma casa no centro do Rio, que ele vendeu e comprou uma fazenda no Norte do Paraná, 63 alqueires. E a melhor lição que nós recebemos na nossa infância é o que eu vou relatar agora. Um dia, papai, nós morávamos na fazenda, íamos de jipe todo dia ao colégio,
em Jacarezinho, no norte do Paraná. Um dia ele nos chamou todos os seus filhos no jardim da fazenda e disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu posso deixar para o futuro. Porque 63 alqueires, dividido por 12, não faz a vida de ninguém. Você que é fazendeiro sabe disso. Mas eu tenho algo a lhes deixar que vale muito mais que isso. Em primeiro lugar, fé católica. Católica, apostólica, romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão a rezar pelo bem do Brasil. Preparem-se, porque vocês nasceram para servir a sua pátria. Daí vem a nossa militância. Olha, eu queria apresentar aqui esse livro aqui, ó, do Plínio Corrêa de Oliveira, Tribalismo Indígena, Ideal Comum do Missionário para o Brasil no século XXI. É uma obra muito conhecida essa aqui. Esse livro, se me permite, foi citado 2 vezes pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal no voto contra a demarcação da área Raposa Serra do Sol em Roraima. Reforma Agrária, o mito e a realidade. Esse aqui é do Nelson Ramos Barreto. Esse livro mostra o fracasso total da reforma agrária. O autor desse livro foi ao INCRA e pediu a indicação quais são os assentamentos que tiveram sucesso no Brasil. E o INCRA indicou uma série de assentamentos. Ele foi visitar todos esses assentamentos, todos eles eram favelas rurais. Aqui, agora encerrando, tem aqui a Pastoral da Terra, do MST, Incendeia o País, Trabalho Escravo, Nelson Ramos Barreto, e do Nelson também a Revolução Quilombola. Qualquer outra informação, nós damos aqui para você através do nosso e-mail, da Rede Brasil de Televisão, da Rede ABC e dos nossos telefones. Sua Alteza Real, Príncipe Dom Beltrán, foi um prazer, uma feliz oportunidade e uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a ocasião que me deu de me dirigir aos telespectadores da Rede Brasil nesse momento tão importante da nossa história, porque o Brasil está sendo levado para onde ele não quer. O povo brasileiro é católico, o povo brasileiro é conservador, o povo brasileiro não quer as reformas PNDH, nem a reforma agrária, etc. Ele quer exatamente a livre iniciativa e a propriedade privada. Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Beltrán, que nos honrou aqui com a sua presença e com a sua vasta cultura. Tenham todos bom fim de semana. Não se esqueça de votar direitinho no domingo. Cuidado, porque a Fabi vai quebrar a urna lá se ela não encontrar o título de eleitor dela para votar. Vote direitinho no domingo. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Tenham todos uma boa noite da Rede Brasil e da Rede ABC de televisão e a todos os internautas do país. Depois eu vou arranjar uma cópia para você. Você providencia.